Amados irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos estudando hoje a lição de número 7. Estamos estudando as lições da nossa revista da editora Betel, que tem como tema personagens bíblicos, virtuosos e marcantes, que tem como seu comentarista pastor Valdir Alves. E hoje nós vamos falar sobre Davi. Deus não rejeita um coração quebrantado. O texto áudio se encontra em Salmo 51, versículo 17, verso 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. A verdade aplicada, confiança, temor e disposição em obedecer ao Senhor, tudo deve caracterizar o viver do discípulo de Cristo. Os objetivos da lição: conhecer a origem do rei Davi, ressaltar que Davi se arrependeu de seus pecados e compreender que Davi foi aceito por Deus pelo arrependimento sincero. Nosso texto de referência está no Salmo 51, versos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Na nossa introdução diz: o rei Davi é uma das figuras mais emblemáticas da história bíblica, conhecido por sua trajetória singular, que o levou de simples pastor de ovelhas a monarca de Israel. Pertencente à tribo de Judá, Davi ganhou destaque inicialmente ao derrotar o gigante Golias com uma funda e uma pedra, demonstrando coragem, fé inabalável. Aqui na origem do rei Davi, eu vou ler só um pedacinho aqui do comentário do pastor Valdir Alves, que diz: Davi nasceu em Belém, na Judéia, provavelmente em 1040 a.C. Era o mais novo dos 8 filhos de Jessé, oriundo da tribo de Judá. Então vamos por aí falar um pouco sobre a origem do rei Davi, ou a origem de Davi. Então, como nós lemos aí, Davi, ele nasceu em Belém da Judéia por volta de 1040, antes de Cristo. Uma cidade pequena, que aos olhos humanos entendemos que não tinha destaque. Ele era o mais novo dos 8 filhos de Jessé, e desde o início a história de Davi nos confronta com uma verdade espiritual poderosa. Deus não começa a obra olhando para posição, idade, status, mas para o coração. Enquanto seus irmãos mais velhos eram vistos como fortes e aptos para o governo, Davi sequer foi lembrado para o sacrifício que Samuel foi à casa de Jessé prestar. Mas aquilo que os homens ignoram, entendemos que Deus, ele observa com muita atenção. Aqui, deixa eu aproveitar aqui e pegar uma outra Bíblia que está aqui do lado aqui. Lá em 1 Samuel, tá? 1 Samuel, capítulo de número 16.
e o versículo de número 7, 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 7, olha o que a palavra do Senhor diz. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência e nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, referindo-se aos irmãos de Davi. E aí ele diz: porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê, o que está diante dos olhos, mas o Senhor, ele olha para o coração. Louvado seja Deus. Aí, continuando aqui, nós vamos ver na lição que Davi, ele era pastor de ovelhas e ele era músico. E aqui vai dizer, ainda jovem, Davi, ele pastoreava os rebanhos e de seu pai como pastor. Ele aprendeu tanto a cuidar dos animais quanto a livrá-los também de predadores. Isso nos faz entender que antes de ele ser rei, Davi foi pastor de ovelhas. No campo, longe dos aplausos, ele aprendeu princípios que mais tarde sustentariam o trono. Ou seja, responsabilidade, coragem, cuidado com o que lhe foi confiado. E além disso, ele enfrentou leões, ursos, para justamente proteger o rebanho. Isso revela que as grandes vitórias públicas nascem de pequenas fidelidades privadas. Quem não é fiel no campo não está pronto para o palácio. E isto é uma verdade que devemos guardar para nós. A humildade, ela vai adiante da honra. Depois fala aqui que Davi, ele fala sobre a unção e o reinado. E aqui vai dizer: após rejeitar Saul, Deus mandou Samuel ungir o novo rei dentre os filhos de Jessé. Samuel obedeceu à vontade de Deus, tomou um vaso de azeite, foi a Belém, à casa de Jessé. Ou melhor, antes de nós falarmos sobre isso, deixa eu só falar algo aqui, porque fala que ele é pastor de ovelha e músico, só para não deixar fora essa questão que o pastor Valdir Alves também coloca. Olha, Davi, ele falando sobre música, ele era um músico habilidoso, né? Ele era tocador de harpa, e sua música, o que chama a nossa atenção, ela não era apenas um talento, ela era uma expressão de intimidade com Deus. Ao tocar, o espírito maligno, ele que atormentava a vida de Saul, se retirava da vida de Saul quando Davi tocava, tá? E isso nos ensina, que eu acho muito interessante de comentar, que quem aprende a adorar a Deus no secreto governa com autoridade no público. É muito interessante isso. Pense nisso. E depois vem a questão de Davi, a unção e reinado. Deus, ele enviou o profeta Samuel à casa de Jessé e ele ungiu Davi, ainda jovem. A unção veio antes do trono. E isso é fundamental. Davi, ele foi ungido rei, mas não coroado imediatamente. Isso revela que o tempo da promessa e o tempo do cumprimento nem sempre são iguais. Mas a unção, sem dúvida, já estava sobre ele. E depois nós vemos aqui que Davi derrotou o gigante Golias. Olha, Davi enfrentou o gigante filisteu Golias, que desafiava o exército de Israel
que enfrentava, só até aqui, o exército de Israel. Então, aqui no fechamento dessa primeira parte da lição, eu entendo que aqui vai falar sobre a fé que derrota gigantes. Quando Davi ele enfrenta Golias, ele ainda não era rei, mas ele já carregava uma identidade espiritual. Enquanto Israel via um gigante impossível de vencer, Davi viu um incircunciso afrontando o Deus vivo. A vitória sobre Golias não veio da armadura de Saul, mas da convicção de quem sabia quem Deus era e quem ele era também em Deus. Então, nós concluímos aqui dizendo que a origem simples não limita o propósito eterno. Guarde isso. A fidelidade no oculto precede a autoridade no visível. A unção, ela não depende da aprovação humana. E gigantes caem quando a fé, ela se levanta. E assim, nós encerramos essa primeira parte dessa lição.